Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1 e depois o verso de número 5. Eu acredito que hoje a gente sai da introdução. Hebreus capítulo 11, verso de número 1 e depois o verso de número 5. Só os que acharam, digam amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Queridos, nós estamos comentando dentro do tema a fé que agrada a Deus, e nós estamos falando sobre a definição da palavra fé, e os irmãos já aprenderam que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou seja, tanto no hebraico como no grego, fé significa convicção, firmeza, significa crença inabalável, confiança. E nós estamos observando também algumas traduções que usaram Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, e ela traduziu o versículo de número 1 de Hebreus 11 dizendo o seguinte: a fé é a posse antecipada daquilo que se espera. E foi justamente aqui que nós paramos no último culto. Quando essa Bíblia de Jerusalém, ela traduziu este versículo dessa forma, está correta a tradução. É uma tradução que facilita a nossa compreensão. Ela não é literal, mas ela traz um comentário em cima do próprio versículo quando ele traduz, uma interpretação. E aí ele diz o seguinte: é a posse antecipada daquilo que a gente espera. O próprio texto aqui, ele está falando exatamente disso. Diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Portanto, quando eu tenho fé, eu estou tendo uma posse antecipada pela fé daquilo que eu espero receber. Em outras palavras, quem tem fé, irmãos, não pensa que vai dar certo. Quem tem fé, crê que já deu certo. Você percebeu a diferença? Quem tem fé não pensa que vai dar certo. Quem tem fé crê que já deu certo, porque é uma posse antecipada. E é claro que nós estamos falando aqui de um nível de fé que agrada a Deus, obviamente, mas um nível de fé também que nos mantém, irmãos, com uma crença inabalável. É por isso que nós temos que tomar cuidado com uma fé pequena. Por isso que nós vamos falar aqui ainda nessa série sobre os 5 tipos de fé. Quais são os 5 tipos de fé que a Bíblia fala? Porque às vezes nós podemos ter uma fé que parece ser inabalável, que parece ser verdadeira, que parece agradar a Deus, mas são as circunstâncias que vão mostrar que fé é essa. É por isso que a aprovação, irmãos, ela é necessária. Porque se a aprovação não vier, a gente não vai ter certeza de que tipo de fé nós temos. Eita, glória a Deus. E aí você me pergunta: irmão, mas quem é aprovado não sou eu? Sim, mas você é provado não apenas para provar você como pessoa, mas na realidade, quando nós somos provados, o que está sendo provado é a nossa fé. Veja bem aí na Bíblia, vamos começar. 1 Pedro, olha aí como é que acontece. Vamos já falar aqui da posse antecipada, segura aí. 1 Pedro 1, olha o que é provado aí. Olha, por que a prova vem, irmão Marcos? Por que a gente não vive a vida aqui só de boa? Por que tem prova? Olha aí a resposta. Veja aí. 1 Pedro 1, todos acharam? Digam amém. Pronto. Versículo 5. Porque sois guardados pelo poder de quem? Então fala. Somos guardados pelo poder mediante o quê? A fé. Pronto. Primeiro ele exige de nós fé
para crer que nós somos guardados pelo poder de Deus através da fé. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: quando eu tenho fé, quando eu creio em Deus, eu descanso, porque eu estou guardado no poder de Deus. Eita, glória a Deus. Quando eu tenho fé, quando eu acredito, irmãos, que Deus é o meu Deus, então eu tenho que descansar meu coração. Por quê? Porque eu estou guardado no poder de Deus, e esse poder de Deus, ele tanto me protege, como também me fortalece. É isso que é bonito, irmão, na Bíblia, porque o poder de Deus, ele não é só para proteção, ele é também para fortalecimento. E quando nós temos fé, nós desfrutamos da proteção de Deus e do fortalecimento de Deus. É por isso que Paulo diz: pela fé estais em pé. Se você tiver fé, você fica em pé. E você fica em pé porque Deus protege você, guarda você no poder dele. Mas não para por aí, olha, Pedro vai continuar. Verso 1 ainda: para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, ou se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, olha, no presente século, no presente tempo, é necessário que vocês fiquem contristados por algumas ou várias provações. Então ele disse: isso aí que está acontecendo é necessário. Agora olhe para cá. Pedro está dizendo que provas são necessárias. Agora eu pergunto: quem é que gosta de prova aqui? Ninguém. Não é assim? Ninguém gosta de prova. Até porque as provações de Deus são diferentes. Na escola, o professor dá a lição e aplica a prova depois. Na escola de Deus, a prova vem primeiro e as lições é depois. Eu já quero logo dizer para você aqui nessa noite: se a prova veio, não espere as lições no momento da prova, nem antes. Espere as lições depois. Deus é especialista em ensinar as melhores lições depois da prova. Eita, glória a Deus. Aí veja, ele diz que é necessário, irmão. Aqui já responde a nossa pergunta: por que eu estou passando por isso? Pedro diz: porque é necessário. Eu sei que não é isso que você quer ouvir. Eu sei que você queria ouvir: não, nós não vamos passar por provas, Jesus vai nos livrar de todas as lutas. Mas esse não é o evangelho da Bíblia. Agora vamos ver por que é necessário. Olha o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa, diga forte, o valor da vossa fé. Então para que é que serve a aprovação, irmão Marcos? Para provar a minha e a tua fé. Vocês estão entendendo agora? É por isso que as provações vêm. Elas vêm para nos mostrar, irmãos, para nós mesmos, porque Deus já sabe como é a nossa fé. Mas ela vem justamente para mostrar para nós qual é o nível da nossa fé e o valor que ela possui. Quando Satanás pediu para peneirar os discípulos, ele não queria matar os discípulos. Não vai dar tempo de ler, eu vou só citar. Mas a Bíblia nos revela o seguinte: Jesus disse assim: olha, Satanás pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. Satanás peneira o crente para quê? Para arrancar a fé. Porque um crente sem fé é um crente derrotado. E ele sabe que se tirar a fé sua e minha, nós ficaremos vulneráveis e ele vai nos derrubar. É por isso que Jesus disse: ele vai peneirar, mas eu roguei para que a fé de vocês não desfaleça. O que é que Jesus está dizendo? A peneira do diabo vai vir. O diabo vai botar alguns aqui e vai sacudir para lá e para cá. Agora tem uma coisa: eu roguei ao Pai para que mesmo que você passe pela peneira do diabo, a tua fé permaneça inabalável. Eita, glória a Deus. Então não tenha medo da peneira do diabo não, irmão. O diabo pode até peneirar, vai doer, vai machucar, mas se tu tiveres fé, tu vai sair da peneira do diabo mais forte do que quando você entrou. E tem uma coisa: Jesus ainda está orando por ti. Ali está lá intercedendo por ti na presença do Pai.
Aí veja, volte aí, 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, aquele que vocês não viram, mas amam Ele, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro está dizendo, persevere na provação. Cada prova dessa é para mostrar o valor da sua fé, e no fim de tudo, as provações que você passou, vai dar a você a salvação da sua alma. O que ele está falando aqui é que haverá um estágio final da salvação. Nós já somos salvos, mas o nosso corpo ainda é débil, fraco, pecador. Mas haverá um dia, onde nós desfrutaremos do estágio final da salvação, que é quando o nosso corpo, ele será glorificado. É disso que Pedro está falando aqui. Aí Pedro está dizendo para aqueles irmãos e para nós hoje: mantenha firme a sua fé, porque está acabando esse sofrimento, porque o rei está voltando. Aleluia. Então, meus irmãos, quando o escritor aos Hebreus, ele diz que a fé é isso, essa posse antecipada, nós temos que entender que as provações, elas vão vir para provar essa fé, para nós vermos se temos essa fé de Hebreus 11:1. Que a fé, nós já falamos aqui de várias definições dela. A fé que nos faz crer no invisível. E Agostinho disse, o grande teólogo da história da igreja, ele diz uma frase que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte: a fé é crer naquilo que não vemos, e como recompensa a gente recebe aquilo que cremos. Não é bonito isso aqui? A fé é crer naquilo que não vemos, e como recompensa a gente recebe aquilo que cremos. É isso aí que é fé. É tomar posse antecipada da bênção, é tomar posse antecipada da vitória, tendo como base para isso só a fé. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Quando você mantém a sua fé intacta, forte em Deus, mesmo que tudo ao seu redor diga não, você vai continuar crendo no sim, porque a fé lhe faz acreditar no inacreditável diante dos homens naturais. É por isso que quando você conversa com um crente de fé, ele parece um doido. Não é assim? Ele parece um doido, porque você está conversando com ele e você está mostrando só a dificuldade, o problema, mas ele está vendo solução aonde naturalmente falando não há solução. É porque quem tem fé não procura solução na terra, quem tem fé sabe que a solução vem do céu. Irmão, então às vezes as evidências na terra não contribuem em nada para o positivismo, para a fé, para a confiança, mas quando a gente olha para cima, a gente diz, ainda há esperança, porque de lá vem o meu socorro. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O segredo é colocar os olhos no lugar certo. Agora, quando se tem essa fé como posse antecipada, irmão, a gente diz coisas aos outros que estão sem fé, que as pessoas que nos ouvem dizem assim, rapaz, o irmão está ficando doido. Eu sei que o irmão é um homem de fé, mas isso aí não vai acontecer não. Eu vou lhe dar um exemplo. É como se eu estivesse pregando aqui sobre fé, sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus, e você estivesse aí sentado dizendo assim, rapaz, é bonitinha essa pregação do irmão Marcos, é até empolgante, mas isso aí não dá certo não. Vocês estão entendendo? É a incredulidade em face da palavra, não é em face do que eu estou dizendo, porque o que eu estou fazendo aqui é transmitindo a palavra. Então um homem de fé, ele olha para o desafio adiante de si e dos outros, e ele chega para as pessoas e motivam essas pessoas pela fé que vai dar certo. Aí ele toma posse antecipado do livramento, da vitória, da bênção, e ele descansa o coração. Se você não tiver a fé
que faz você tomar posse antecipado da vitória, você não vai conseguir celebrar antes de ver o milagre acontecer. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Quem tem fé, irmão, celebra, adora antes, durante e depois do problema. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Olha aí, vocês lembram do exemplo que eu citei no culto passado de Ana? Ana tomou posse pela fé antes, quando o sacerdote disse: vai, e o Senhor conceda a tua petição. Aí a Bíblia diz: e Ana se levantou, e o seu semblante já não era triste. Ela já tomou posse ali mesmo. E lembre-se que o sacerdote disse que ela estava bêbada. Ele ainda deu uma palavra de desgraça aos ouvidos dela. Tu está bêbado, rapaz, está aí cheio de cachaça aí, orando aí, Deus não vai te ouvir não. Mas aí, ela disse: não, a tua serva não está embriagada não, ela está orando, ela está buscando a Deus, a minha alma está angustiada. Ela disse: pois vai, mulher, que o Senhor vai te dar aquilo que tu está pedindo. Ali mesmo ela disse: opa, peguei, tomei posse, estou crendo. Aí ela que se ajoelhou triste, que foi para o templo triste, ela voltou alegre, porque ali mesmo ela tomou posse da vitória. Eita, glória a Deus, isso é fé, meus irmãos. É você vir para cá incrédulo, derrotado, desanimado, mas depois que você ouvir a palavra, você volta para casa dando glória a Deus, porque você sabe que o Deus que fala é o Deus que cumpre. Vamos ver o outro, segundo exemplo, de alguém que tomou posse pela fé e recebeu o livramento antecipado. Êxodo, capítulo 14. Agora aqui, irmão, eu vou mostrar para vocês aqui como é complicado ter fé numa situação dessa. E os irmãos da transmissão podem arrochar aí, pode comentar que eu também olho da transmissão também. Não escapa nada. Nada. Todo mundo achou? Êxodo 14, versículo 13. Quem achou, diga amém. Moisés, porém, respondeu ao povo. Irmão, o povo aqui estava tudo dizendo a Moisés: Moisés, será que não tinha sepulcro no Egito não? Para nós ser enterrado lá? Era obrigado nós vir para cá para morrer no mar? Só para morrer molhado? Não era obrigado nós ter sido enterrado? Não era melhor nós ter sido enterrado lá no Egito? Não, olha aí, irmão, vamos começar do contexto. Olha aí, ó. Olha o que o povo está dizendo a Moisés. Faraó vem atrás do povo e uma confusão danada. Aí ele chega diante do mar vermelho e não tem para onde sair, é sem saída aos olhos dos homens. Olha o versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tirares de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Isso aqui é o pior momento na vida do crente, porque o Egito aqui simboliza o mundo. O Egito simboliza o quê? O quê? O mundo. Então quando eles dizem assim, ó, será que não tinha sepulcro no Egito não, para o Senhor tirar a gente de lá não, para morrer nesse deserto? Melhor era quando nós estávamos no Egito. O que é que eles estão dizendo? Melhor era quando nós estávamos no mundo. E nós somos tentados, quando estamos passando por dificuldades, a achar que era melhor quando a gente estava lá fora. E não era. Era melhor quando eu estava lá no mundo, porque pelo menos quando eu estava no mundo eu não passava por isso. Passava sim, só que você atribuía tudo ao acaso. Passava sim, só que você achava que aquilo ali era brincadeira. E detalhe, a gente passava por tudo isso servindo a Satanás e no final ainda ia para o inferno. Aqui a gente passa por luta, a gente passa por prova, mas a gente vê milagre, a gente vê vitória, a gente vê livramento. Deus está conosco e no final a gente vai morar no céu. Aqui é melhor, irmãos. Aqui é melhor. Agora veja bem, ó. Aí Moisés vai dar a resposta. Eu acho maravilhoso a resposta de Moisés, porque a posse antecipada aqui, ó, 13, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. Primeira coisa que Moisés diz: não tenha medo. Segunda coisa: aquietai-vos, fiquem quietos, deixem de agonia. E o terceiro: vejam o livramento.
Vamos lá? Vamos dizer o que Moisés disse àquele povo? Vamos lá, ó, eu vou dizer, depois vocês dizem comigo. São 3 ordens, ó. Não tenham medo, fiquem quietos e vejam o livramento. Vamos lá? Não tenham medo, fiquem quietos e vejam o livramento. O problema é que Deus não disse nada a Moisés. Vocês estão entendendo como é as coisas? Vocês estão entendendo como é uma fé que toma posse do livramento antecipado? Porque Deus não disse nada a Moisés, não. Deus não disse a Moisés que ia abrir mar, não, irmão. Ainda não. Ele vai dizer no versículo 15 e 16, sim ou não? Sim. Moisés disse isso aqui, ó. Fiquem quietos, não tenham medo, vejam o livramento, antes de Deus falar com ele. Agora, por que Moisés disse isso ao povo antes de Deus falar com ele? Porque Moisés pensou o seguinte: o Deus que me tirou do Egito, o Deus que mandou 10 pragas lá no Egito, o Deus que tem nos ajudado até aqui, Ele vai continuar nos ajudando até o final. Isso é fé, irmãos. O Deus que te ajudou até aqui, o Deus que te sustentou até aqui, o Deus que te deu vitória até aqui, não é essa lutazinha, essa provazinha que vai te destruir. Ele vai continuar te sustentando até o final. Não perca a fé. Agora veja aí, ó. Primeira ordem: não tenha medo. O medo aqui era grande, irmão. Faraó vem de lá para cá, virado no Satanás. De frente tem o mar vermelho. Não tinha para onde eles correr. Nadar não dava. Não tinha como nadar. O povo era tudo escravo, não sabiam lutar. E o Egito era a maior potência militar da época. Aí o que é que eles fizeram? O que todo crente incrédulo sabe fazer: murmurar. Eu pergunto aos irmãos: essa murmuraçãozinha é aqui, por que não deixou a gente morrer no Egito? Resolvia? Sim ou não? Resolve não, meus irmãos. Quanto mais você reclama, mais isso envia um comando para o seu cérebro e desanima você e deixa você desmotivado. Você sabia disso? Quando você está se reclamando da vida, quando você está murmurando da vida, esse negativismo envia um comando para o seu cérebro e você fica mais desmotivado ainda. Murmuração não ajuda em nada. Mas a gente é bom de murmurar, não é? Aí quando está lendo o Êxodo, a gente ainda diz assim: eita, que esse povo aqui é do mesmo jeito de nós, irmão. Sim ou não? É, mesmo jeito de nós. Aí ele diz aqui, ó, primeira coisa: não tenham medo. Deixa eu ensinar um princípio aqui para os irmãos. Medo descontrolado é falta de fé. Porque todo mundo tem medo, sim ou não? Agora, os nossos medos, eles são controlados. Nós conseguimos controlar o medo se nós temos fé. Agora, medo descontrolado, irmão, é falta de fé. Por quê? Porque o medo é a sensação de que você está só. O medo é a sensação de que tudo vai dar errado. Se ele é descontrolado, ele domina você. E ele faz você esquecer que existe um Deus no céu, que está em você, que é maior do que o medo que você está sentindo. Aí, irmão, quando você tem essa crença, quando você sabe quem é o seu Deus, quando você sabe que Ele está com você, aí o medo desaparece. É o Salmo 23, já citei aqui nessa série. Verso 4: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Isso é fé. Se eu sei que o Senhor está comigo, o medo ele pode até vir, mas ele é controlável, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Irmão, tinha pessoas no tempo da Covid, ainda tem, né, mas é mais fraco, poderíamos dizer assim. Mas haviam pessoas no tempo do Covid que eles diziam o seguinte: eu não vou dormir não, porque se eu dormir, eu posso morrer dormindo. Aí quando eu me acordar, eu me acordo morto. O problema é que não acorda, né, irmão? Se morrer dormindo, não acorda. Acabou-se. Mas aí tinha gente com medo de dormir.
E você sabia que tem crente assim hoje também, não precisa ser o Covid não. Tem gente que começa a inculcar as coisas na cabeça, irmão. Aí começa a dizer, eita, está cheio de doença no mundo, as preocupações são grandes. Eita meu Deus, eita Jesus, será que eu deitando agora, eu acordo amanhã? É um medo de morrer tão grande que nem dormir consegue, com medo de não acordar. Irmão, quando você serve a Deus, quando você vive com fé em Deus, o medo pode até vir, mas você dominará ele, porque você sabe que só morre quando Deus quiser que morra, e pode deitar tranquilo, porque quem vai te dar o sono é Deus, e quem vai abençoar a tua noite é o Deus Todo-Poderoso. Veja aí, irmão, veja aí, nós voltamos já para isso. Eu nunca termino por isso, né? Veja aí Provérbios 3, 24. É que o Espírito Santo vai colocando a palavra no nosso coração, e nós não sabemos quem está precisando de uma palavra como essa, mas o Espírito Santo sabe. Então, para você que chegou aqui nessa noite com medo de dormir hoje à noite, é bandido demais lá no bairro, irmão. Até quando os gatos barroam na telha, eu fico morrendo de medo lá em cima. Nem dormir eu quero, que eu tenho medo do bandido entrar lá dentro e matar todo mundo e pronto. Aí quando eu acordar, eu acordo morto. Olha aí, ó. Provérbios 3, 24. Quando tu se deitar, eita glória a Deus, não temerás nada, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Meus irmãos, Provérbios 3, 24, ó. Quando você se deitar, você não tenha medo não, porque quando você deitar, o teu sono será suave. É Deus quem dá o sono tranquilo para os seus servos dormirem. E se tem alguém aqui nessa noite com insônia, com dificuldade para dormir, com problema, Deus está dizendo, eu vou fazer você dormir tranquilo e ainda vai ter um sono suave. É assim. Agora volte para lá. Primeira coisa que Moisés diz, e aqui é a posse antecipada, não tema. Segunda coisa, aqui é dai-vos. Quando Moisés diz aqui, irmãos, em Êxodo 14, 13, se aquietem, fiquem quietos, é porque quando você está aflito demais, você se movimenta muito, você fica inquieto, você fica ansioso, e uma pessoa dessa forma, ela é descontrolada. O segredo aqui, de acordo com o que Moisés está dizendo àquele povo, é, olha, fiquem quietos. Epicteto, filósofo escravo, dizem que ele era contemporâneo de Jesus ou de Paulo. O fato é que esse homem era um filósofo estoico, e ele falava muito sobre questões da vida, e ele tem uma frase, que quando eu li isso aqui eu lembrei dele. Ele diz assim, o segredo para uma vida feliz, é saber distinguir, entre as coisas que eu posso controlar, e as coisas que eu não posso controlar. Olha como é simples. Por que Moisés está dizendo, fiquem quietos? Porque o povo não tinha o controle de nada aqui. Quando você não tem o controle da situação, não adianta ficar perturbado. Você está entendendo agora? Quando não está na sua mão resolver, não adianta se perturbar, porque não vai resolver. Quando você perceber que a coisa fugiu do seu controle, descanse, porque aquilo que está sob o seu controle, você pode resolver, mas aquilo que fugir do seu controle, Deus resolve. Então fique quieto, porque o livramento vem é de Deus. Isso é fé, irmão. É conseguir descansar sabendo que quando vai para a mão dele, vai para as melhores mãos. Agora veja bem, aqui atrás, aí depois ele diz, e vejam o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Aqui o que é fé para ver o invisível? Pensa comigo, vamos reconstruir a cena. O povo está aqui, sob a liderança de Moisés, uma multidão de pessoas. Faraó vem atrás para pegar o povo e tornar o povo escravo de novo. Do lado só deserto, atrás o inimigo e na frente um mar. Aí Moisés chega para aquele povo e diz assim, vejam o livramento. Irmão,
Se tem um incrédulo lá, ele diz o quê? Livramento de onde, Moisés? Aqui não tem o que fazer mais não, Moisés. Aqui nós vamos se acabar tudinho. Mas esta é a fé que agrada a Deus. É a fé que consegue ver a porta aberta quando tudo está fechado. Ei, irmão, tu tem essa fé? É a fé que te faz enxergar aquilo que os teus olhos naturais não conseguem ver. É a fé que vê tudo dizendo não e você dizendo, mas eu creio é no sim. Qual é a evidência? É porque eu vejo pelos olhos da fé. Isso aí, tomou posse, sim ou não? Sim, tomou posse. Ele vai dizer, rapaz, vai acontecer. Não me perguntem como, porque eu não sei, mas vai acontecer. Veja o livramento. Em outras palavras, Deus não nos tirou do Egito para nos matar no Mar Vermelho. Deus nos tirou do Egito para nos colocar em Canaã. Então aconteça o que acontecer, quem permanece crendo vai parar em Canaã. Eita glória. Aí olha, agora Deus fala, ó, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, tomou posse, né? Você percebeu que ele não disse só ao povo? O povo não creu. Aí vai falar com quem tem fé. Vocês estão entendendo agora? Não tinha como Deus falar com o povo. Deus falou com Moisés. Eu estava lendo esse texto hoje à tarde e orando a Deus, tentando entender isso aqui. E eu fiz uma pergunta, Senhor, por que o Senhor não falou com o povo também para acalmar o coração do povo? Aí Deus disse, porque para falar com o povo deveria permanecer com fé. Como só quem permaneceu com fé foi Moisés, eu tive que falar com Moisés e o povo teve que ouvir de segunda mão. Quem não tem fé, não escuta Deus de primeira mão, só escuta de segunda mão. Deus sempre tem que usar alguém para falar. Agora, quando você tem fé, você escuta a voz, é de Deus, de primeira mão. É por isso que ele chama Moisés no canto e diz, eu vou falar com tu. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche, e tu levante o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Pronto. Ele tomou posse do livramento antes. Aí Deus disse, pronto, agora pode andar, porque eu vou abrir o caminho para você passar. Irmão, quando você toma posse da vitória, do livramento, antecipadamente pela fé, aquilo que parecia impossível, como foi cantado esta noite, vai se tornar possível pelo poder da fé. Eita, glória a Deus, eu acho bom a Bíblia, irmãos. Então veja lá, quando Moisés, ele toma posse dessa fé antecipada, as coisas começam a acontecer na vida dele. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Ao invés de reclamar, tome posse antecipadamente pela fé que as coisas vão acontecer. Agora, se a gente permanecer no âmbito da incredulidade, irmão, aí as portas só vão se fechar, só vai dar errado. Não é assim? Só vai complicar. Por quê, irmão Marcos? Porque, irmãos, fé é reconhecer que Deus é poderoso, soberano, autoexistente, e que nada diante dele pode resistir à força do seu poder. Murmuração é atribuir a Deus incapacidade. É por isso que Deus odeia murmuração. Murmuração não é perguntar a Deus por que eu estou passando por isso. Isso é questionamento, não é murmuração. Jó fez isso, sim ou não? Fez. Jó disse, por que eu estou passando por isso, pelo amor de Deus? Isso não é murmuração. Murmuração não é você chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu estou quase a ponto de morrer, tem misericórdia da minha vida, Senhor, não deixa eu passar por isso não, eu sou fraquinho. Isso não é murmuração. Eu vou lhe dizer o que é murmuração. O Senhor não está me vendo não? Murmuração. Você está atribuindo incapacidade a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, vê tudo. Quando você diz, o Senhor não está me vendo não, você está dizendo que Deus parou de olhar para você. Isso é murmuração. Você quer ver um exemplo de murmuração? O Senhor não pode resolver meu problema não? Você está atribuindo incapacidade ao poder de Deus. Isso é murmuração. Você entendeu agora? Perguntar por quê, perguntar a Deus por que essas coisas estão acontecendo, não é murmuração, é uma tentativa de entender as coisas. Murmuração é quando você pragueja contra Deus e atribui incapacidade a Deus, aí Deus se irrita. Por quê? Porque Ele é todo poderoso, irmão.
E aconteça o que acontecer, a gente tem que permanecer crendo que Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está no controle, e no tempo dEle Ele vai agir em nosso favor. É isso aí. É por isso que eu li um teólogo que ele diz o seguinte: o problema do questionamento é que ele mora muito perto da casa da murmuração. É aqui que está o problema. O problema do questionamento, por que eu estou passando por isso? É que ele mora muito perto da casa da murmuração. Então, daqui a pouco o questionamento pode se tornar em murmuração ligeirinho. É por isso que entre o questionamento e a casa da murmuração tem que ter um morador chamado fé. Porque você pergunta, por que eu estou passando por isso? Quando você tentar murmurar, aí a fé diz, continua crendo, rapaz. Ele já fez tanta coisa por tu, Ele vai fazer de novo. Eita, irmão, é bom demais a Bíblia. Vamos ver aí mais outro, para nós terminar aqui. Que tomaram posse pela fé antecipadamente. O primeiro, Ana. O segundo, Moisés. E os terceiros foram aí 2 cegos. Olha aí, Mateus, capítulo 9. Nós terminamos aqui, que a hora já foi embora. Mateus, capítulo 9. Olha aí, irmãos, que coisa interessante. Todos esses 3 exemplos que eu estou citando aqui tomaram posse do seu milagre, do livramento, da vitória, antes das coisas acontecerem, porque a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. Mateus 9, 27, quem achou, diga amém. Olha como está escrito: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Para um pouquinho, olhe para cá. Todas as vezes que a gente lê esse texto, a gente não para para pensar no que eu vou lhe mostrar agora. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Você vai dizer assim agora: rapaz, mesmo, mas tem razão. Tu já parou para pensar a dificuldade desses 2 cegos de andar atrás de Jesus? Já parou para pensar nisso? Porque a gente lê assim, né? Partindo Jesus dali, seguiram nos 2 cegos. Pronto, aí a gente pensa assim: Jesus ia passando aqui, chutando pedra, e os cegos iam lá. Jesus, tem misericórdia de mim. Irmão, Jesus só andava mais um monte de gente. Agora bota um cego aí no meio da feira do José e Maria, procurando Jesus. Já imaginou? E é porque a feira do José e Maria tem mais pouca gente do que aqui, ó. Era uma multidão de gente, irmão, dizendo: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E os 2 cegos lá no meio daquela multidão ali, irmãos, atrás de Jesus. Dá para imaginar a dificuldade desses cegos? Uma hora eles caem no chão, outra hora eu empurro de um lado: sai daqui, cego miserável, da desgraça, o milagre é meu. E o cego lá, sem saber para onde é que vai, meus irmãos. Cego não sabe para onde vai. Aí quando Jesus, porque Jesus ensinava caminhando, era um método aristotélico. Jesus ia caminhando aqui, ó, e ensinando os seus discípulos enquanto ele caminhava. Se você quisesse aprender, você seguia isso, homem. Ele ensinava enquanto caminhava. Pouquíssimas vezes Jesus senta para ensinar. Aí está aqui, ele caminhando, e um monte de gente atrás, e os cegos vêm atrás. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, o poço, ai, cego miserável. E eles atrás. A dificuldade aqui era grande. Mas quem tem fé supera os desafios e supera a si mesmo, porque sabe que aquele que está seguindo é poderoso para resolver o problema. Eu quero trazer uma palavra aqui, irmão, porque o Espírito Santo está falando. Se 2 cegos, no meio de uma multidão, não desistiram de andar atrás de Jesus, tu com 2 olhos enxergando tudo, quer parar agora? Irmão, quando eu leio esses textos aqui, eu me humilho, irmão. Eu com 2 olhos, 2 pernas boas, 2 braços bons, às vezes uma coisinha aqui eu já digo: não, mas você é crente não. Aí eu olho para esse cego aqui, os cegos vai sem enxergar nada, mas eles ouviram falar que Jesus tinha cura, então eles disseram: eu vou lá. Cego, viu, meus irmãos? Aí veja bem, 28. Tendo ele entrado em casa, Jesus entrou em casa, aproximaram-se os cegos. Veja que os cegos estão numa certa distância, porque Jesus chegou em casa, aí foi que o miserável dos cegos conseguiram chegar perto. Aí pronto, como houve um esforço, perceba,
E eu vou lhe fazer uma pergunta, vocês são inteligentes. Jesus poderia ter resolvido o problema do cego lá no meio da multidão, dos dois, e ter dito assim: olha, enxerguem logo para vocês saírem aí dessa confusão, recebam a visão. Poderia ou não poderia? Sim, mas Jesus não fez. E por que Jesus não fez? Porque Jesus queria ver até onde eles conseguiriam ir. Sabe por que Jesus não fez ainda? Porque Ele está esperando para ver até onde eu e você conseguem ir. Porque às vezes, irmão, qualquer coisinha a gente quer parar. Jesus diz: agora, olha os cegos aí, ó, sem enxergar nada. E continuaram. Aí eles entraram em casa, aí Jesus perguntou. Olha a pergunta de Jesus, meus irmãos: vocês creem que eu posso fazer isso? Aí, se fosse um crente mal criado, os cegos aqui, aí eles diziam assim: não, nós estamos caminhando esse caminho todinho aí, levando queda, sendo besta, porque não acreditam que o Senhor não vai fazer nada, né? Mas não, eles entenderam a pergunta de Jesus, porque uma coisa é você se esforçar, outra coisa é você crer que seu esforço vale a pena. Porque tem muita gente que se esforça, mas se esforça sem fé. Vocês entenderam agora? Por que Jesus pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Porque esforço eles tinham, mas Jesus quer saber se no meio do esforço tem fé. Irmão, se a gente tiver força para tirar a pedra, mas não crer que Ele ressuscita Lázaro, não serve de nada nosso esforço, é em vão. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: mistura teu esforço com a fé, e aí tu vai ver as coisas acontecer. Porque tem gente que tem fé, mas não tem esforço, aí também não acontece nada. Tem outros que tem esforço, mas não tem fé, aí também não acontece, só cansa. Mas quem tem esforço e fé, vê o milagre acontecer. Vamos terminar, porque senão fica a noite todinha. Mas ó, vocês creem que eu posso fazer isso? 28. Responderam-lhe: sim, Senhor. Acabou essa conversa. Se é eu aqui, eu ia argumentar: oh Senhor, eu creio que o Senhor pode. Senhor, eu vivo uma vida miserável, cego, não enxergo nada. Tem hora que eu como pimenta pensando que é manga, acerola, porque eu não enxergo nada, Senhor, e fica aí morrendo. Tem gente que chega e me dá um chute, eu não sei nem quem é para eu me vingar. Uma hora eu estou abraçado com um cachorro, eu sou cego. Não, eles simplesmente dão uma resposta rápida e prática: sim, Senhor. Sim, Senhor, porque quem tem fé não argumenta, quem tem fé não perde tempo conversando besteira. Quem tem fé diz: sim, Senhor. Reconhece a autoridade do mestre. Aí para terminar, olha o versículo 29. Ei, irmão, aqui é que eu acho bonito. Os cegos mortos, sujo, cansado, ofegante. Aí Jesus vai lá e toca os seus olhos. Aqui é a parte que eu acho mais bonita. Faça-se conforme a vossa fé. A pergunta é: se Jesus dissesse hoje: eu vou fazer conforme a sua fé, o que acontecia? Já pararam para pensar nisso? Porque poder em Jesus não falta. Mas se ele chegasse para você e dissesse assim: eu vou fazer, mas vou fazer no nível da sua fé. Eu pergunto aos irmãos: o que você receberia? Será que tem fé aí dentro e aqui dentro, para quando ele disser: eu vou fazer conforme a sua fé, a gente receber infinitamente mais? Ou a gente nem fé tem? Quando ele diz: eu vou fazer conforme a tua fé, aí o cabo olha aqui na gaveta e diz: ixi, Jesus, faça não, faça conforme a do Senhor, porque aqui não tem mais nada. Vocês estão entendendo agora? O milagre aconteceu pelo poder de Jesus, mas foi de conformidade com a fé. Eu quero dizer para vocês nessa noite: Jesus é poderoso para fazer o milagre, mas Ele quer fazer conforme a sua fé. Creia, porque do jeitinho que você crê, Jesus é poderoso para fazer. Aí vamos terminar, 30. E abriram-se-lhe os olhos. Pronto. Os cegos aqui agora passaram a enxergar. 3 pessoas que tomaram posse antecipadamente pela fé: Ana, Moisés e os cegos. 3 não, 4, né? Que são 2 cegos. Então 4 pessoas que tomaram posse antecipadamente pela fé. Só receberam o milagre posteriormente, porque já haviam crido no milagre anteriormente. E eu quero crer, irmãos, que nesta noite
O Espírito Santo vai trabalhar em nossos corações, para que a gente não creia só quando as coisas estiverem acontecendo, para que a gente creia antes de acontecer, e como recompensa, a gente veja e receba aquilo que a gente creu lá atrás. Isso é a fé que agrada a Deus, é a fé que olha para as circunstâncias e diz: tudo está dizendo que não dá certo, tudo está dizendo que não, mas eu creio que vou receber antecipadamente, e eu já estou alegre porque eu já recebi pela fé. Só falta eu colocar a mão no físico, porque no mundo espiritual eu já estou de posse de vitória. Fique de pé, vamos terminar.